O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Diariamente, crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência nos vários ambientes que frequentam. E para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o conselheiro tutelar, Nivaldo Júnior. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Nivaldo, qual a importância de uma data como esta sobre um tema tão relevante para a sociedade? É de extrema importância essa data, porque nos traz a consciência do enfrentamento ao abuso sexual. É um crime que acontece diariamente, é um crime silencioso, um crime de aproximação com seus tantos milímetros. É importante que a população tenha consciência da sua participação no enfrentamento a esse crime, a esse tipo de crime. Nivaldo, às vezes as vítimas não têm percepção que aquilo que elas sofreram, principalmente quando nós tratamos de crianças, foi um abuso sexual. Como alertá-las e instruí-las da maneira correta para que isso não aconteça ou para que, caso aconteça, elas saibam como denunciar? É muito importante que os pais dessas crianças tenham uma conversa e uma interação muito grande com o seu filho. E aceita o que ele fale, porque na maioria dos casos, em 90% dos casos do abuso sexual, acontece por seio familiar. Então é importante que a família comece a conversar com seu filho sobre a importância de que ninguém toque o corpo dela, de que ela sempre converse com a mãe se acontecer algo estranho, para que ela se perceba que o corpo dela é uma coisa que não pode ser tocada por um estranho e muito menos por aquelas pessoas que deveriam proteger e cometem o abuso. Então, começa no seio familiar essa questão da conscientização da criança, ou do despertar para que ela seja atenta a que não seja vítima de um abuso sexual. Nivaldo, nem sempre a criança ela consegue falar, e às vezes até justamente por não perceber isso, que aconteceu aquele abuso. Quais são os sinais, quais são os indícios que os pais devem ficar atentos para perceber caso uma coisa assim aconteça? É de extrema importância aos pais prestar atenção na mudança do comportamento da sua criança, na regressão que ela tem na escola, na questão dela começar a ter aversão ao sexo oposto, ao sexo masculino, feminino, vice-versa, ao gaguejar nas palavras, a ficar muito triste no canto. São sintomas que a criança dá indiretamente sobre o abuso, que os pais têm que estar atentos para perceber e conversar com seu filho sobre isso. E o que fazer caso se suspeite ou caso perceba que um abuso está acontecendo? A gente sempre trata o abuso sexual como uma suspeita. É importante que a população tenha essa consciência. Não esperar o fato acontecer. Qualquer suspeita que se tenha sobre o abuso, ser denunciado, seja ele ao Conselho Tutelar, seja ele ao Disque 100, seja ele à Polícia Militar. A gente tem uma rede de atendimento, de enfrentamento ao abuso sexual, que as pessoas possam procurar para combater esse tipo de violência. Em relação à criança, caso seja suspeito que ela sofreu um abuso ou a criança foi provado que ela sofreu um abuso, o que fazer com essa criança? Onde levá-la? Qual é o melhor tratamento para ela? Veja, o Conselho trabalha na questão de garantir direito quando essa criança é abusada sexualmente, quando se comprovado que ela é abusada, o mais rápido que esse violador seja afastado do seu familiar, se for uma pessoa próxima ou até um mesmo estranho que seja afastado, que não tenha esse contato. E a gente encaminha essa criança ou essa adolescente para um tratamento psicológico, para tentar amenizar essa questão dessa violação, tanto para a criança como para a própria família também. Muito obrigada pela sua participação, Nivaldo. Por nada, cara, estou sempre à disposição e muito obrigado pelo convite também. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o conselheiro tutelar, Nivaldo Júnior, que falou um pouco sobre como evitar e o que fazer caso se perceba uma exploração sexual infantil, já que hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Lembrando, caso você suspeite de um caso como esse, você pode ligar no Disque 100, que é o Disque Denúncia, ou para o 190 ou 191, que é a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.